Nós tolhemos o aluno, nós não deixamos o aluno criar. Nós tínhamos que aproveitar esse potencial criativo para poder gerar uma pedagogia criativa. Eu acho que no nosso momento atual, a gente vive uma situação social que se faz uma maior valoração daquilo que é ter do que é ser. Então nós tínhamos que mudar algumas coisas nas práticas educacionais. Uma delas seriam, por exemplo, nós achamos que a certeza é alguma coisa que nos constrói. Inverso, devíamos ter isso virado ao contrário, de cabeça para baixo. A certeza, ela só existe por causa do determinismo. Em certo momento foi ótimo Descartes, com toda a estrutura de conhecimento dele, fazer a criação daquilo que seria o cartesianismo, que surgiu mais tarde o determinismo. Mas hoje nós temos que lidar com a incerteza, porque a incerteza abre uma possibilidade de construção, de adaptação continuada. Então, uma das situações que eu acho que é uma vertente importante no paradigma educacional que nós poderíamos pensar com bastante intensidade, era justamente a situação de criar, de criação. Nós tolhemos o aluno, nós não deixamos o aluno criar. Nós tínhamos que aproveitar esse potencial criativo para poder gerar uma pedagogia criativa dentro da própria sala de aula, né? Pegar o gancho do aluno e usar o conhecimento integrativo com ele. Então tem que observar o aluno se manifestando e integrar esse conhecimento nesse aluno manifestando. Não fazer com que eu determine como vai ser esse conhecimento, né? Ou seja, o que nós precisamos nós temos que fazer com que todos os alunos tenham a condição de pensar de forma autônoma. Então eu preciso fazê-lo aprender a pensar. E eu não devo dizer o que ele precisa pensar. Tá? Esse é um dos paradigmas principais. Porque nós queremos que o aluno pense aquilo que nós queremos. A pedagogia do atraso é formatar o conhecimento dentro daquilo que os programas educacionais promovem. A pedagogia do futuro ou do adianto é a criatividade, é a interatividade. E desta forma, a gente não pode ser nem determinista, nem ter certeza. O que se observa num panorama genérico pedagógico nacional, por exemplo? A maioria do processo pedagógico, ele se tornou uma profissão, mas uma profissão que tem como meta cumprir horários, cumprir programas, estabelecer um quadro geral de conteúdos, e esses conteúdos têm que ser cumpridos. Tá? Como esses conteúdos têm que ser cumpridos, o pedagogo ou o educador, ele começa a ficar restrito, ele começa a se sentir restrito, ele começa a se sentir impedido de realizar alguma coisa. Mas, na verdade, a questão fundamental da média da pedagogia atual é que a maioria não quer sair disso, gosta disso. A maioria imagina que isto é a função de realizar a educação, a função de realizar o seu princípio educacional de forma coerente e correta. O que eu penso de uma forma diferenciada é que nós não podemos ficar no sentido, da mesma forma que uma transdisciplinaridade propõe, em algo estagnado. Nós temos que fazer alguma coisa que seja inovadora. Que jeito nós podemos fazer essa inovação? Essa inovação, ela não pode deixar que os padrões anteriores corroam essa novidade. Mas nós não podemos também criar um isolamento do padrão anterior por um padrão novo. Nós temos que fazer alguma coisa que seja proporcional à integratividade do sujeito como ele é. Ou seja, nós temos que buscar o fundante do próprio sujeito. Como é que a gente faz para buscar o fundante do próprio sujeito? A gente tem que conhecer o sujeito. Para conhecer o sujeito, o educador não pode ser um mero dialogador, um mero representador do conhecimento.
Ele tem que fazer uma pesquisa, ele tem que se fazer uma introspecção dentro de todos os participantes do seu processo educacional. Como a gente faz isso de uma forma prática? Eu penso que a gente faz isso de uma forma prática começando em casa. Então a gente já tem que começar com a forma como a gente trata a nossa louça do café da manhã, a forma como a gente trata aquele peixinho que você tem no aquário, a forma como a gente trata aquela pessoa que, quem sabe, está há 5 ou 10 anos conosco e a gente nem descobriu direito quem é. Então eu tenho que ser um educador em plenitude em todos os momentos da minha vida. Para ser um educador com plenitude nos momentos da vida, eu tenho que descobrir quem eu sou. Então, o pedagogo tem que estar ciente do que ele está fazendo. Talvez a gente tivesse que fazer um novo processo educacional para a própria pedagogia, para achar uma nova vertente que seja mais criadora, que seja mais sustentadora, que seja mais profunda, para o pedagogo entender a si mesmo, para depois conseguir, quem sabe, arriscar manifestar alguma coisa de conhecimento. Vamos fazer a seguinte imaginação, o sentido de fazer uma pedagogia que seja plena. Sem querer fazer uma paródia, mas aproveitando o gancho do próprio diálogo, né? Uma pedagogia que fosse da vida, por exemplo. O que nós podemos pensar? Nós podemos utilizar com grande profundidade um princípio ou os princípios da transdisciplinaridade. Se nós observarmos a própria transdisciplinaridade, o que nós temos? Nós não queremos fazer uma nova observação das disciplinas. Nós queremos fazer uma conjunção. Essa conjunção, ela tem que ter uma interpenetração de todas elas. Portanto, na hora que eu estiver me manifestando na vida, eu não vou fazer um isolamento de quem eu sou do conhecimento de física, de matemática, de psicologia, de sociologia, ou de português, ou de literatura. Porque tudo isso está interpretado no mesmo momento. Como ele está, digamos assim, integrado no mesmo momento, a situação que se manifesta sou eu vivendo. Então, eu vivendo não sou isolado. Tá? O meu papel de pai não impede que eu dê um exemplo de por que congela uma garrafa no congelador. Nem de por que eu tenho que tratar bem as outras criaturas, um gatinho, um cachorro, etc. e tal. E nem por que eu não vou ensinar a devida maneira ou técnica de se trocar um pneu. Tá? Então, toda a integratividade do conhecimento faz parte de uma unidade. Esta unidade chama-se o ser desempenhando o seu processo vivencial, vida. Então, a pedagogia da vida, ela tem como fundante, no meu ponto de vista, a transdisciplinaridade, que é justamente um transpassar de todo o meu conhecimento, formando alguma coisa integral, global. Ou seja, minha ferramenta para poder desempenhar o que eu sou neste ecossistema. Por que nós, como cidadãos, deveríamos pensar em alguma coisa que interagisse num sistema mais pleno, como se fosse a história da pedagogia da vida? Porque nós não somos fragmentados. Nós somos alguém que manifesta de uma forma, digamos assim, global o que eu sou. Então, a interação daquilo que eu faço com todo o universo, ela vem daquilo que eu entendo do universo. E quando eu vou fazer um entendimento do universo, eu não entendo o universo só por uma perspectiva. Eu tenho que fazer essa implementação num sentido bem amplo. Para eu poder fazer no sentido amplo, eu tenho que conjugar dentro de mim esse conhecimento no sentido amplo. Não existe para mim uma faceta específica que diga, hoje eu vou sair de casa e eu tenho toda a plenitude da arte em mim, portanto eu tenho que ir para dentro de um museu, não posso fazer outra coisa. No meio do caminho, pode ser que eu tenha que assistir alguém, dar uma informação, pagar uma conta. Então eu vou ter que fazer essa interação e essa mudança. Esta mudança no sentido de alcançar com plenitude a vida, ela tem que vir da perspectiva da minha identidade como cidadão ou da minha identidade como indivíduo integrado nesse universo, integrado nesse processo de vida. Se eu criar uma ruptura, se eu ficar fora desse processo, eu não sou uma pessoa que está, digamos assim, ajudando o equilíbrio natural.
Eu sou uma pessoa que cria ruptura no equilíbrio natural. Eu sou uma pessoa que cria constrangimento no equilíbrio natural. Por isso vem os conflitos, porque nós não entendemos direito a amplitude daquilo que a gente tem que conhecer. O que será que a gente poderia pensar em termos de essencialidade para a construção desta pedagogia mais ampla, essa pedagogia que seria vivencial? Eu penso que nós tínhamos que pensar mais no processo de conhecer. Nós não sabemos o que é conhecer. A gente não se pergunta o que é conhecer. A gente não se pergunta por que a gente conhece mais ou melhor alguma área específica de atividade ou alguma área específica do próprio conhecimento ou de ciência. Se a gente fizer essa pergunta a si próprio, a gente vai começar a descobrir aonde é que nós deixamos de reagir. Essa questão de reagir ou de regência sobre o próprio conhecimento, ela vai tornar para nós uma possibilidade plena de entendimento de nós mesmos. Ou seja, para eu poder conhecer ou poder praticar alguma coisa que seja pedagogicamente evidente ou vivente no aspecto universal, eu vou ter que fazer autoconhecimento. Já diz um grande palestrante de Coimbra, chama-se Boaventura Souza Santos. Ele diz que todo conhecimento é autoconhecimento. O que significa isso? Que toda vez que eu conheço, eu tenho que integrar aquilo que eu tenho. Se eu não integrar o que eu tenho, eu não conheço. A informação passou por mim e foi embora. Portanto, a integração é necessidade. Mas a integração cuidadosa, crítica, não a integração sem cuidado, uma integração desvairada, e sim uma integração criteriosa. O processo social atual, ele trouxe para nós uma grande virtude tecnológica. Então, algumas pessoas pensam que a tecnologia é o suficiente para socializá-las. Não é. Né? Uma rede social, ela é alguma coisa que criou uma mídia para poder fazer um contato entre as pessoas. Nenhuma pessoa deixa de participar de uma rede social só para ter lá o seu título, ou a sua tela, ou o seu Face. Né? Não é isso. Ela quer fazer um diálogo com alguém. Só que, às vezes, fazer esse diálogo com alguém começa a ficar difícil frente a frente, pessoalmente. Então, ela quer fazer isso através de um meio social, um meio tecnológico, não social. Mas essa vertente tecnológica, ela cria na gente uma grande preocupação. Existe um grande pensador americano, o Dr. Meiser, ele fala sobre complexidade, ele fala sobre a teoria da complexidade. Então ele diz em certo momento da obra dele o seguinte: a quantidade de informação que a tecnologia traz para nós no dia de hoje, ela é tão grande e tão imensa que nós não conseguimos dar conta dela. Para que a gente consiga dar conta, a gente é obrigado a simplificar ou a quebrar pedacinhos dessas informações para tentar fazer um diálogo que seja crítico, intelectivo, que a gente aproveite de alguma coisa. Mas para que isso não fique sendo predominante, ou seja, essa tecnologia não fique sendo predominante, eu vou tendo que aprender a observar detalhes. Então eu estou tendo que observar que uma certa condição de informação, ela tem que ser integrativa com outra. Tá? A partir do momento que eu tenho uma notícia, por exemplo, por meios informacionais, que os impostos subiram, eu tenho que observar como é que anda o processo econômico meu, pessoal. Eu tenho que observar como é que anda a minha integração social. Neste sentido, subiu para todo mundo, não é só para mim. Tá? Então o que acontece? A grande vertente tecnológica, às vezes apavora as pessoas ou às vezes subutiliza a questão de interação social das pessoas, porque eles acham que isto é tudo. Tá? Ou apavoram porque elas não conseguem ter esse contato, não conseguem dominar essa quantidade de informações. No meu ponto de vista, o que nós precisávamos é estar mais atentos e cuidadosos quanto à utilização tecnológica contra essa participação social. O contra não é no sentido de inverso ou de imposição, e sim uma flexão de um lado e para outro. A tecnologia é extremamente auxiliar para nós no processo de interação social. Mas nós não podemos abandonar a sociabilidade.
Essa sociabilidade é fazer um diálogo pleno com as pessoas em certos momentos que a gente tem que fazer reservadamente. A tecnologia pode ser para, sei lá, 40%, 50%, 70% do dia a dia, mas esses 30% tem que ser humano. Se isso não acontecer, as pessoas vão preferir ter robôs em casa e vão se sentir só, com 50 robôs dentro do quarto. Né? Esse tipo de situação poderia ser algo que impeça a gente de compartilhar com os avanços que vão aparecendo. Por exemplo, eu começo a observar algumas pessoas mais idosas que elas têm medo de novas tecnologias. Para mim é o contrário. Eu imagino que cada vez que surge uma tecnologia nova, eu tenho que me inteirar, eu tenho que interagir com essa tecnologia. Porque aquilo que eu estou usando atualmente de tecnológico pode se transformar numa roda de pedra. E o que vem a seguir é alguma coisa que me possa libertar mais no processo de comunicação. Então não posso ficar estanque, eu tenho que ser participativo, mas eu tenho que ser crítico ao mesmo tempo. Eu tenho que saber que a tecnologia é um auxiliar para o meu crescimento de pensar, não é o meu pensar.